Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. E espero em ti, e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em ti. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. E espero em ti, e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Que coisa boa, é com muita alegria que a gente começa hoje o Preciosas Memórias, diretamente da Rede Boas Novas de televisão, aqui da Catedral Evangélica do Brasil, no caminho Niemeyer, em Niterói, diretamente para sua casa ou para onde quer que você esteja nos assistindo. E hoje, com muita alegria, a gente tem a honra de receber um dos principais nomes, um dos nomes mais influentes, por que não dizer, da música cristã brasileira. Carlinhos Félix está com a gente aqui. Que alegria te receber, meu amigo. Muito obrigado, muito prazer, pastor, em estar com vocês aqui, mais uma vez, né, aqui com vocês, depois de um tempo bem legal que a gente passou junto, fazendo a programação do Sonoros, sempre, então foi um tempo muito especial, e estar aqui com vocês é muito legal, eu não podia deixar de estar aqui junto com vocês. Que coisa boa, gente. Aqui no Preciosas Memórias você vai ouvir muita música boa, já, boas histórias também, porque o Carlinhos Félix tem uma longa carreira pela frente. Certamente você vai ser impactado por tudo aquilo que Deus fez e continua fazendo na sua vida também. E como ele disse aqui, eu fiquei impactado porque o Carlinhos gravou os Sonoros, né? Durante mais ou menos aí 5 anos pela Rede Boas Novas. Foi um programa também musical. Foi um tempão, rapaz. Foi todo mundo lá. Todo mundo aí que está na música hoje, que são expoentes, né? Só os novinhos de agora, né? Que estão agora aí, que surgiram depois da pandemia, que não foram, mas a maioria foi. Puxa, que presente. De Cassiane, a Bruna Carla, a Aline Barros
de banda, Sinal de Alerta. Sinal de Alerta. Sinal que de coisa Alerta boa. Teve com a gente lá. Família Nascimento fazendo o Natal, né? E foi um tempo muito bacana. E as pessoas que foram também foram pessoas queridas, pessoas que a gente gosta muito, pessoas que a gente conviveu, que a gente cresceu junto, cantando, não só cantando, mas cresceu mesmo na vida, em estatura, em maturidade, né? E foi muito legal. Poxa, é uma lembrança que eu tenho assim que vai ficar para sempre. Que coisa boa, é um legado que fica pra gente, muito abençoado. O Carlinhos vai cantar agora, a gente acabou de louvar No Poder do Teu Amor, também uma música muito impactante, né, que marcou certamente gerações, falou o coração de muita gente. E o Carlinhos tem essa marca, né, de trazer canções que são bíblicas, sobretudo, né, que são mensagens que eu diria até de certa forma, me permita aqui, Carlinhos, né, chamar de salmos. Para mim são lindos salmos, né, que Deus inspirou você. O senhor não está errado, não. Eu posso até fazer um comentário sobre essa música. Eu morei nos Estados Unidos durante um tempo. Eu fui ajudar uma igreja lá nos Estados Unidos e eu aproveitei e cantei bastante, né? O mundo abriu para mim quando eu fui para os Estados Unidos. Fui parar no Japão e eu gravei um disco lá. E aí teve uma época que eu fiz uma turnê com o Rock'n'Roll. Que bênção! Eu cantava, depois ele cantava com os filhos dele. E ele cantou essa música, Poder do Teu Amor. Eu falei, que música, eu chorei pra caramba. Assim, não só naquele dia, mas assim, nas outras vezes que a gente tocou juntos, na turnê que a gente fez, todas as vezes que ele cantava essa música eu chorava. Eu chorava muito mesmo. A música falava muito ao meu coração. E eu falava assim pra minha esposa, quando eu chegar no Brasil, eu vou gravar essa música, você vai ver só. Quando eu cheguei aqui, todo mundo já tinha gravado. Eu falei, mas mesmo assim eu vou gravar. Só que eu gravei com a diferença, não, sem diferença de tradução. Eu cantei na íntegra, como ela é cantada no inglês, para não perder nada, porque ele cantava em inglês. E o que tocou no meu coração foi o que ele cantava. Então eu queria cantar o que ele cantava. Então eu mudei pouquíssimas coisas para a gente não perder a essência da música, da forma que foi feita, da forma que ela foi criada, sabe? Eu não queria perder nada, foi muito especial. É impactante até pela letra, né? Porque fala talvez daquilo de mais importante que se tem. Fala do poder do amor de Deus. Do amor sacrificial, do amor ágape, aquele amor que se entrega. Poxa, demais. E amor que alcançou a gente um dia também. Foi o amor que abraçou a gente. E é o mesmo amor que continua disponível, porque esse amor é atemporal. É o que a gente prega sempre, né, pastor? É verdade. A gente prega na igreja, a gente prega para os nossos amigos, a gente prega onde a gente anda, onde a gente vai. Na minha música, eu procuro pregar a música e procuro viver também o que eu canto, né? Porque senão vira uma mentira, né? É verdade. Vira uma coisa estranha. Mas eu tenho vivido isso e esse amor que a gente fala nessa música é muito especial. É verdade, que coisa boa. Nós vamos ouvir então mais um clássico, O Espírito do Senhor. Que coisa boa. Gosto muito dessa canção. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida e forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida e forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem,
a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida e forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida e forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça. Que coisa boa, que alegria que a gente está sentindo aqui ouvindo esses clássicos, o Espírito do Senhor, que aliás traz uma mensagem também muito importante do profeta messiânico, o profeta Isaías, né, porque o profeta, bem antes da vinda de Jesus, está falando sobre Jesus, né, do Espírito do Senhor havia ungido, né, Jesus antes de acontecer, e também tem uma aplicação para nós, né, que fomos ungidos pelo Senhor para pregar o Evangelho, para levar um pouco de amor, levar um pouco de paz e esperança. Essa é uma daquelas músicas que elas são atemporais, né? É verdade. Porque ela não tem um momento, ela não tem tempo de validade, ela não tem uma época, ela fala em todo o tempo para nós. É o que a Bíblia diz, né? É verdade. É o que a Bíblia diz, e a Bíblia ela é para todo tempo, para todo momento. E que mensagem. Tempo fora de tempo, né? E que mensagem. Você que está na sua casa está sendo abençoado também com a presença do ilustre Carlinhos Félix. Eu espero que essa mensagem também esteja chegando até você, alcançando você, abraçando você, a sua família, a sua casa, onde quer que você esteja. Como disse o Carlinhos, a mensagem é atemporal, né? Fala com a gente, né, no decorrer dos anos, e também fala ainda hoje, né? Traz uma nova perspectiva para a gente, com essa linda mensagem. E você que está assistindo a gente, interaja com a gente, mande sua mensagem, nós queremos ler a sua mensagem. Você pode mandar para o nosso WhatsApp, DDD 21 98226 9743. Você também pode mandar um e-mail para nós, é o preciosasmemórias@boasnovas.tv. Também você pode acessar as nossas mídias sociais, no nosso Instagram, que é o @Rede Boas Novas, e falar com a gente, mandar sua mensagem. Está aparecendo aqui na sua tela, nós vamos ter o prazer de ouvir você e receber a sua mensagem. Diz pra gente o que você está achando, né, de receber Carlinhos Félix com a gente aqui. Vai ser um prazer te ouvir e receber a sua mensagem. Eu ia até te falar desse negócio assim, né? Não, como é que é o WhatsApp mesmo? Mas eu esqueci que a gente tem uma coisa maravilhosa, né? Que é esse GCzinho que aparece embaixo aqui. Isso, a tarjeta facilita a gente. Isso é muito bom. Se deu bem. É bom demais. Mas Carlinhos, conta, você já vai louvar pra gente novamente, mas conta um pouquinho da sua história, porque você começou numa banda que impactou bastante, que foi o Rebanhão. Ainda antes do programa a gente estava batendo um papo aqui, né? Eu queria que eu gosto de polemizar um pouco, mas fala pra gente um pouquinho de como é que foi essa trajetória, né? Porque você já atuou como baixista, e você não é só cantor, você é um ministro, né, de louvor, um professor, já ministrou em tantos lugares no Brasil, fora do Brasil. Mas conta um pouquinho desse início, dessa trajetória com o Rebanhão, porque eu também dei uma olhada aqui na sua história, estava lendo um pouquinho sobre ela, e eu sei que você trabalhou também em importantes lugares no mundo secular. Sim. E depois deu aquela guinada. Então conta um pouquinho dessa linha do tempo pra gente. Então, antes de chegar no Rebanhão, eu ainda tive 3 bandas ainda. Numa delas você foi baixista, não é isso? Fui baixista. Sinal Verde, isso? Sinal Verde eu fui baixista. E aí eu tive o Som e Paz, e tive também o Angelical, rapaz.
Uma banda que a gente tinha lá no Jacarezinho. Subúrbio do Rio. No Jacarezinho, meu amigo. Coisa boa. A gente subia em cima do caminhão, todo mundo de terno, tinha que ser de terno, e terno amarelo. E gravata mais amarela ainda. No sol quente. Não podia ser de outra forma. Já era marca registrada nossa, era muito legal. E depois a gente começou com o Rebanhão, né? Eu estava na Assembleia de Deus de São Cristóvão, eu tocava na orquestra da igreja, e aí a gente começou a falar sobre esse negócio de banda e tal, como fazer em banda, vamos tocar em banda, e apareceu o Janires, um maluco com cabelo desse tamanho, um macacão que quase que andava sozinho, o macacão dele, mas o cara era muito crente, era muito crente. Ele tinha um jeito assim de maluco, tinha uma roupa maluca, mas porque ele só tinha aquela roupa e só tinha aquele jeito. Mas o cara era muito crente. E foi o cara que ensinou a gente a orar, sabe? Hoje, tudo que eu sei sobre oração, tudo que eu sei sobre vida com Deus mesmo, assim, de ser amigo de Deus, de ser próximo de Deus, foi com o Janires que eu aprendi. E eu acho que todos nós do Rebanhão aprendemos isso com ele. Foi um tempo muito bacana, que a gente não esquece e a gente não... a gente fala assim, puxa vida, a gente não podia ter perdido essa oportunidade, sabe? Que foi uma oportunidade de servir. O Janires servia muito as pessoas, servia muito a igreja e servia muito as pessoas na rua, quem ele não conhecia, quem não sabia quem era. Isso a gente aprendeu. Uma vez, posso te falar, se eu estou me lembrando aqui, vou te falar dessa maluquice aí. Janires chegou para mim e falou assim, vamos lá na Cinelândia? Eu falei, fazer o que lá? Ah, vamos lá, cara. Falar lá para as mulheres, lá, pregar para as mulheres. Eu falei, você é doido, rapaz. Pô, se o pessoal vê a gente lá na Cinelândia, eles vão matar a gente. O pessoal já não gosta muito da gente. E aí, ele falou, vamos embora, rapaz. Eu falei, não vou não. Ele falou assim, então, tu não vai não? Então eu vou. Aí eu não ia deixar ele sozinho. Peguei o violão e parti para Cinelândia com o Janires. Quando a gente chegou lá, rapaz, primeira moça que ele viu, ele chegou para ela e falou assim, quanto que é a tua hora? Ela falou assim, eu não me lembro muito bem quanto era, mas vamos assim, R$50. Aí ele falou assim, se eu te der os R$50, você senta ali para ouvir o que eu tenho para falar para você? Ela falou assim, claro. Aí a gente sentou nas cadeirinhas do amarelinho que tinha na Cinelândia lá. E aí o Janires falou assim, toca uma música aí para ela, Carlinhos. Aí eu cantei uma música para ela. Aí quando eu acabei de cantar, ele abriu a Bíblia e começou a pregar para ela. E ele pregou um texto que ele gostava muito de pregar. Ele falou sobre o filho pródigo. E aí ele começou a pregar para ela e falar sobre o filho pródigo para a mulher. A mulher começou a chorar. Aí no final das contas ele falou assim, você quer aceitar Jesus? Ela falou assim, eu quero. Ela aceitou Jesus ali na Cinelândia, na cadeira do amarelinho, pegou as coisas dela, entrou no ônibus e foi embora para casa. Meu Deus, que história. Ela falou assim, aí o Janires virou para mim e falou assim, pô, tu queria ficar lá, cara, não queria vir? Se você não viesse, você não ia participar dessa bênção, você não ia participar desse milagre que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui foi um milagre. Então eu vivi muito isso com ele. O tempo da gente, o nosso início com Jesus, nosso início da nossa caminhada foi todo assim. E chegou um cara para mim esses dias e falou assim, poxa, você nunca ficou se achando aí, não? Porque todo mundo te conhece, você é conhecido em tudo quanto é lugar, e gravou um monte de coisa, gravou um monte de disco, gravou um monte de disco com o Rebanhão, gravou um monte de disco, 2 discos com Sinal Verde, gravou um monte de disco na tua carreira solo, você nunca se achou, não? Eu falei, não, cara, porque eu sei de onde que eu vim, eu sei quem me trouxe até aqui, eu sei quem me deu a mão na hora que eu mais precisei, e é para esse que eu vou servir, é para isso que eu vou trabalhar, é para isso que eu vou cantar. Eu nunca vou querer ser mais do que ele, nunca vou me achar. Então, não falei isso por falar, sabe? Não falei por falar. Eu falei que realmente é o que eu penso, é o que eu acho. Eu nunca tive essa sensação de arrogância, nunca tive sensação de vaidade, nunca tive sensação de querer ser mais do que ele. Nunca tive mesmo.
Se eu tivesse, eu falaria, porque a gente já passou por muitas coisas na vida, muitas ofertas que apareceram para nós, e eu não teria receio nenhum de falar. E é muito legal a gente dizer isso, que a gente sabe muito bem em quem a gente tem crido, e a gente sabe muito bem quem nos trouxe até aqui e que vai caminhar com a gente até a volta dele. Poxa, glória a Deus, que história maravilhosa, né? E a gente estava falando de alguns nomes aqui antes, né, Carlinhos? Né, você, o Álvaro, né, Alex, são pessoas assim que trazem na essência de vocês a humildade, né? Mesmo com tudo aquilo que Deus já fez vocês viverem aqui na terra, e continuam vivendo, né? Mas Deus ainda preserva vocês como essas pessoas, esses exemplos que a gente tem, né, de humildade, de constância na obra de Deus. Isso é bom demais. Bom, a gente vai ouvir agora Basta Querer e Palácios. Então, depois dessas duas canções, a gente continua um pouco mais de história, que está muito interessante. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar, eu me abrir pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece, mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho que eu me dou por inteiro. Teu é o meu coração, e ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ter outra vez. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar, eu me abrir pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece, mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho, e eu me dou por inteiro. Teu é o meu coração, e ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ter outra vez. Coisa boa demais. Você falou do Palácio, né? Palácios. Palácio é outra música atemporal. Ela já tem uns 40 anos que ela foi feita. Quando nós gravamos no Rebanhão pela primeira vez, era pra gente gravar num disco que a gente fez pela Polygram. Aí a gente acabou guardando a música e a gente colocou num disco que a gente gravou pela Gospel Line, que é uma gravadora de São Paulo, que eles estavam começando, e a gente estava terminando o nosso contrato com a Polygram. Aí vamos para lá, porque vamos para lá, vamos tocar para frente essa banda, a banda nessa gravadora, e também tocar para frente a bandeira dessa gravadora. Então a gente fez em comum acordo e foi muito legal. E até hoje essa música ela é temporal. A gente fez em Brasília, as pessoas gostavam muito da gente em Brasília, a gente fez a música em homenagem a Brasília, tanto que a música, a gente gravou uma música também chamada Jesus é Amor, Jesus is Love. Foi uma versão que nós gravamos do Lionel Rich. E a gente, não vamos gravar não, porque essa música não é de crente. O cara provou pra gente, não, vou provar pra você que essa música ele fez para um pastor que cuidou dele.
ele fez para um pastor que cuidou dele. E ele fez questão de dizer que Jesus é amor, que Jesus é o amor da vida dele. Que coisa boa. Porque ele aprendeu isso com um pastor. O pastor pegou ele, cuidou dele, levou ele para casa do pastor, cuidou dele, e o pastor falou assim: não, eu tenho que fazer uma canção para ele. O Lionel Rich falou que eu tenho que fazer uma canção para ele. Ele fez essa canção, Jesus é amor. Então, essa música, por que a gente tem essa coisa com Brasília, né? Porque essa música, quando a gente gravou, Brasília abraçou essa música, tirou Ave Maria de 6 horas e colocou Jesus é amor no lugar de Ave Maria às 6 horas. Para a gente foi muito legal isso, porque a nossa música ficou tocando num horário muito bacana, num horário nobre, né? Um horário nobre, assim, né? E, poxa, sempre quando tocava Ave Maria, parava o país. E a gente falava assim: puxa vida, vai tocar Jesus é amor, Jesus is love, vai parar o país também, vai ser muito legal para nós. A gente ficou muito feliz em ter partilhado isso, né? Nós, como evangélicos, com a Igreja Católica, que a Igreja Católica tinha essa música e tem essa música com um marco na igreja deles, na denominação deles. E nós temos Jesus e Amor como marco da nossa vida com Jesus. Coisa boa. Você tinha falado, Carlinhos, do estereótipo, né, do rebanhão, que causou um pouco na época, um pouco de alvoroço no meio evangélico, e também as mensagens que eram cantadas, também mensagens mais para frente, né, trazia um quê, e bacana porque assim, a gente percebe que isso, claro, naquela época se tinha muito do zelo, não vejo nem como algo ruim, né, da parte da igreja, principalmente das igrejas pentecostais, mas eu percebi que de fato era um zelo que eles tinham, né, para tentar manter aquilo tudo, mas eu vejo o quanto que isso foi evoluindo, o quanto que as pessoas se abriram um pouco mais para isso, né, porque a própria Bíblia diz, né, que o que contamina não é o que entra, é o que sai do homem, né? Então isso é bacana demais. Essas mensagens elas ecoam até hoje. Muita gente foi alcançada porque foi uma quebra, né? O rebanhão, assim, ao que tudo indica, na minha percepção pelo menos, furou a bolha, rompeu a bolha, né, daquela bolha do evangelho que ficava só ali, só alcançava o povo evangélico e passou a alcançar também outras pessoas, né, com a sua mensagem mais despojada, né, um pouco mais para frente. Porque na época que a gente começou, né, as pessoas não tinham costume de ver guitarra dentro da igreja. E eu tinha um monte de guitarra, eu gostava das minhas guitarras, eu tocava minhas guitarras, eu tocava com as minhas distorções, né? Umas coisas que eu gostava de usar. E a gente tinha bateria também, né? Que não era de costume ter uma bateria igual a gente tem na igreja. Então, quando a gente veio com essas coisas, com guitarra, com bateria, com esses instrumentos assim diferentes, a gente assustou um pouco. As pessoas ficaram assustadas. E tinha gente que reclamava, e até pessoas que passaram sufoco, né? Porque gostava da gente, porque tinha o disco da gente e porque ouvia a nossa música e cantava a nossa música. Mas foi um tempo muito legal. Eu acho que tem uma coisa muito, muito interessante na Bíblia, que diz que pelos frutos você conhece a árvore. Então, a gente não brigou com ninguém. Quando a gente chegava numa igreja e não podia entrar com a nossa guitarra, a gente não entrava, deixava a guitarra do lado de fora. Respeitava, né? A gente respeitava, não fazia cara feia, não reclamava, não pedia para entrar, não falava que não ia tocar. Muito pelo contrário, a gente guardava, do mesmo jeito que a gente tirava, a gente colocava dentro do case, colocava dentro do carro. A gente tinha uma Kombi, você lembra? Da tua época? É da minha época, sim. Era da tua época, Kombi? Sim. Então a gente tinha uma Kombi, a gente colocava lá dentro da Kombi, guardadinho. A bateria, mesma coisa, não podia. Aí a gente entrava, o músico entrava, ele não podia. Eu podia até entrar com o meu violão, porque eu não tinha só guitarra, eu também tinha meus violões. Então eu entrava com o violão e a gente cantava, era uma bênção. E aí, quando a gente fala que a Bíblia passa uma sabedoria incrível para a gente, diz que pelos frutos a gente ia conhecer a árvore, né? Então, e a gente deu frutos. E as pessoas conheceram a gente, viram que o que nós tínhamos no coração era algo muito puro e verdadeiro, sabe? A gente não podia tocar na igreja, mas a gente tocava na rua. Aí, quando a gente tocava na rua, a gente não deixava de fazer o apelo de conversão a Jesus. O pessoal aceitava Jesus. E as pessoas aceitavam Jesus. Para onde que elas iam? Para a igreja. Para a igreja. E aí o pastor perguntava: da onde você veio? Eu me converti lá na praça, lá com o rebanhão. O quê?
Rebanhão. Então, isso foi trazendo uma notícia tão boa, tão boa, tão boa, que os pastores aceitaram a gente, aceitaram o nosso instrumento, nossa forma de ser, nossa forma de cantar, e a gente cantava do jeito que o mundo vai. Que coisa boa, que coisa boa. Que coisa boa. Vamos ouvir Palácios e Primeiro Amor. Mas ainda tem muita música ainda, tem Palácio, tem Primeiro Amor, tem Selo do Perdão. Tem Selo do Perdão. Tem mais história também, né? Você vai falar da carreira solo também. Canta aí na sua casa comigo, ó. Diga assim, ó. Não se acende a luz do sol nos 220 volts dos palácios de Brasília. Não se acende a luz do sol com a chave de um carro conversível do ano. Não se acende a luz do sol com a ponta de um cigarro, um baseado, coisa assim. Tem gente morrendo por aí afora e a gente precisa falar isso. Pra que medir forças com o sol da justiça? Pra que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Pra que combater o bem com o mal? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, liberdade. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, liberdade. Que coisa boa, meu Deus do céu. Que música maravilhosa, né? Que expressão, que poesia, né? Essa é a que temporal. mensagem. É atemporal também. Que coisa boa. Carlinhos, fala pra gente um pouquinho antes da gente cantar Primeiro Amor, um pouquinho da sua carreira solo. A gente falou de Rebanhão, foi maravilhoso. Queria ouvir um pouquinho sobre a sua carreira solo. Em que momento você sentiu assim que Deus havia de fato escolhido você para isso, para trilhar esse caminho? O caminho, esse ministério, não, por que não dizer, porque é um ministério. É como a gente começou dizendo aqui, que você havia trabalhado fora, já em outro ramo, secular, e depois houve essa guinada. Você conciliou, chegou ao tempo do bivocacionado ali, mas esse tempo passou e a guinada foi para o ministério, para aquilo que Deus chamou você para fazer, para a mensagem que Deus chamou para você levar. Então, eu fiquei 12 anos com o Rebanhão, né? Foram 12 anos assim, bem vividos e bem corridos. Nós gravamos 8 discos, né? 8 projetos. Fizemos algumas coisas assim, porque as pessoas ficavam curiosas, queriam saber da gente. Nós fizemos Fantástico. Aí no Fantástico a gente fez o clipe da música Jesus é Amor pro Fantástico, né? Nós fizemos para eles lá, eles pediram, porque estava muito assim, as pessoas estavam tocando muito nas rádios, as pessoas estavam cantando muito pela rua, e
isso tudo, esse movimento chamou a atenção deles. E aí eu gravei esses discos com o Rebanhão. Eu tinha muita vontade de fazer um trabalho meu, sabe? Tinha um sonho mesmo de fazer um trabalho meu. E eu gravei. Eu gravei esse meu primeiro disco e foi muito especial para mim. Quando eu terminei de gravar ele, eu recebi um convite para ir para os Estados Unidos, lançar esse disco, porque eu gravei ele pela Warner, uma gravadora multinacional. E aí fui eu para os Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, me juntei com o pessoal de uma escola de música chamada Berklee, que é uma escola, uma das melhores escolas de todo mundo, assim, da música mundial, passou por lá. E aí montaram uma banda para mim e a gente foi correr aos Estados Unidos. Eu cantando em português, você acredita? Que bacana. Cantando em português a minha música. Desse meu disco novo e desse trabalho novo meu que eu sonhei tanto. Aí quando eu voltei, eu conversei com os meninos. Falei assim, rapaz, é isso mesmo que eu quero. Fazer meu trabalho sozinho, vocês não vão ficar chateados comigo. E foi uma boa. A amizade continua? Não. Parceria continua? Ficamos juntos. Aí depois eu gravei o Basta Querer, né, que foi a música que eu acabei de cantar. E logo depois eu recebi um convite para ir para os Estados Unidos, trabalhar numa igreja, cuidar de um povo lá nos Estados Unidos. E aí eu fui, gravei um disco lá, que era meu sonho também. Não era meu sonho, eu sonhei. Acordei de manhã e contei para minha esposa. Falei assim, sonhei que eu estava gravando um disco nos Estados Unidos e estava fulano, ciclano, beltrano, todo mundo. Aí quando chego nos Estados Unidos, eu falei, agora chegou a hora de eu gravar meu disco. Estou aqui. Aí arrumei tudo. E lá não é igual aqui não. Lá o negócio é complicado. É muito complicado. Aí eu tive que alugar um caminhão de segurança, tive que alugar um caminhão do som, o caminhão da gravação, do áudio, um caminhão para filmagem, um negócio muito assim. Todo um aparato. Né? Não, um aparato. Em volta da igreja estava cheio de caminhão. Na igreja que eu gravei até numa igreja chamada Nazareno, a Nazareno americana. E aí as coisas foram acontecendo para mim. Foram acontecendo. Eu gravei esse disco lá, quando eu voltei para o Brasil, eu gravei mais. No final das contas, eu gravei 18 discos. E quando foi agora, o Rebanhão me chamou para a gente gravar os 35 anos do Rebanhão. Que bacana. Poxa. Aí nós fomos juntos, gravamos os 35 anos do Rebanhão. E de vez em quando a gente sai para tocar. O Rebanhão toca. Só não toco mais porque a minha agenda é muito apertada. Mas quando eu não posso, eles tocam. Mas quando eu posso, não é que eu vou com eles, não. Eu quero ir, porque é muito bom. É uma lembrança muito grande para a minha vida como cristão, como servo de Deus, a minha vida como pai, a minha vida como esposo. Foi tudo ali. A gente aprendeu tudo junto. Aconteceu tudo ali no Rebanhão, na nossa vida. Eu conheci minha esposa no Rebanhão. Os meus filhos cresceram ouvindo o Rebanhão. Tanto que teve um dia que eu não pude ir tocar com o Rebanhão foi tocar em Portugal. Não, foi tocar em Juiz de Fora. E eu fui tocar em Portugal, eu estava com uma agenda pronta em Portugal. Aí eu cheguei para o meu filho e falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu não vou poder tocar com o Rebanhão. Aí o meu filho falou assim, deixa que eu vou. Não se preocupa não que eu vou, pai. Eu falei, tu é maluco, rapaz, vai passar vergonha? Ele falou, não, pai, eu cresci ouvindo isso. Então, você pode ficar tranquilo, pode ficar despreocupado, pode viajar. Eu vou cantar as tuas músicas e vou tocar a tua guitarra. E foi bem representado lá, né, Carlinhos? Eu assisti de lá, porque a gente estava com fuso horário. Aí eu corri, pedi para o técnico filmar, e ele filmou, corri depois do culto, corri para casa, para o hotel, e aí eu fiquei assistindo no meu celular. Eu fiquei feliz pra caramba. Como pode, né? Os que meninos coisa aprendendo boa. Tudo. E a gente poder testemunhar isso. Não, eu digo por mim, né? Toda a garotada, né? Que a gente cresceu Sim. ouvindo isso, ouvindo vocês, ouvindo Carlinhos. Aí você está tirando uma onda comigo, né? Não. Tá falando que você era garotada. Você ainda tá novo ainda, né, Carlinhos? Tá tirando onda comigo. Tá vendo aqui, ó? Me chama aqui no programa só tirar onda. Brincadeira. O Carlinhos é um professor. Carlinhos a gente cresceu ouvindo, né? Como tantos nomes importantes. Isso é bom demais. E o povo está em casa tá perguntando como é que a gente faz para levar Carlinhos aqui, trazer Carlinhos na igreja. Tem um monte de coisa aí, tem Instagram, tem Facebook, tem
iogurte. O iogurte? Iogurte. Pensei que você ia ressuscitar o Orkut agora. Iogurte. Tem um monte de coisa aí. Eu tô em todas. E sempre Carlinhos Félix. Aí eu coloquei uma perninha chamada Oficial. Carlinhos Félix Oficial em todas essas. Esse não tem erro. O que passar disso é fake. É mentira. É mentira. O povo não tá fala aqui em casa fake aqui não, dando que tem aula. gente que não sabe o que é fake. É mentira mesmo. Mentira, né? Então, se você quiser convidar Carlinhos Félix, está aparecendo aqui na tela agora também, número de telefone, você consegue levá-lo aí na sua casa. Você vai ter que disputar, marcar com antecedência, porque tem bastante agenda. Também tem muita não é coisa. assim, não. Também não é assim, não. Mas é legal. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer. A primeira coisa é servir o meu Deus. Todo dia, às 7 horas da manhã, eu dobro meu joelho e oro e falo com Ele. Falo mesmo, converso. Não tem esse papo de meu Deus, não tem esse negócio não. Essa distância toda, né? Não tem não. Eu ajoelho e falo mesmo, bato o maior papo com Ele, converso, falo das minhas mazelas, das minhas dores, das minhas preocupações, falo tudo. Entrego meus filhos nas mãos do Senhor, meu casamento, minha esposa, meus amigos. Eu tenho um tempo muito especial com o Senhor. E depois disso, minha família, eu gosto muito de ficar com a minha família e depois eu gosto de cantar. Que coisa boa. Gosto mesmo, eu gosto de cantar, boa. gosto do meu violão. Tem os violões que eu gosto de tocar. Quando eu estou enjoado desse aqui, eu tenho outro. Quando eu estou enjoado do outro, eu tenho outro. Vai revezando os violões. Eu vou né? revezando. E instrumento bom que eu gosto de tocar, que eu me sinto bem com eles. Que isso é muito importante também para você que está começando. É muito importante você ter um instrumento que você se sinta bem com ele. Não é para você ter um instrumento só por ter. Ou por obrigação, não. Você tem que ter um instrumento que seja confortável, que tenha o braço confortável para você tocar. Se você está tocando no piano, uma altura boa também para não te dar dor nas costas e você depois falar, quer tocar piano dá dor nas costas, porque você senta mal, senta errado. Então, essas coisas todas é muito importante. Se eu posso falar uma coisinha para você, estou falando isso para você. Aproveita as dicas aqui, que Carlinhos Félix é faculdade, gente. É faculdade, é pós-graduação, você está aprendendo tudo aqui, que coisa boa. A gente recebeu do Senhor, né? A gente tem que separar, tem que dividir com as pessoas. É verdade, isso é muito importante. Você está aí na sua casa, está gostando disso, gente? O papo tá bom demais, gente. Que coisa boa. Vamos ouvir Primeiro Amor? Bora. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Maravilha, gente. Que coisa boa. Primeiro amor. É o amor para onde a gente deve nos lançar, para onde a gente deve recorrer. É o amor de Deus. Que coisa, que mensagem maravilhosa, Carlinhos.
Que bom te receber aqui. Amém. Que alegria. Muito Como obrigado. edificou a minha vida. Eu tenho certeza que edificou o povo que está em casa agora assistindo a gente também. Muito obrigado. E pela volte mais oportunidade. vezes. Tamo junto. Mas é uma alegria grande, né? A gente fazer isso. E a gente está falando para essas pessoas. A gente não sabe como eles estão, né? É verdade. A gente não sabe como eles estão, mas a gente não sabe como você chegou e começou a assistir. A gente sabe muito bem como você está agora. Porque a gente crê num poder, numa unção que emana nas músicas, no nosso coração, na nossa vida, no que está acontecendo aqui na produção, em tudo. E tem uma unção, uma graça. E essa unção e essa graça, ela é repassada para a tua vida, para o teu coração, para a tua família, para a tua casa. De repente você está falando assim, minha casa está uma porcaria. Aí a gente quer dizer para você que não está uma porcaria. Ela não é o que você diz que é, ela é o que o Senhor diz, o que a tua casa é. Que Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado pelo convite. Isso que você falou agora, Carlinhos, é uma verdade, né? Tudo isso que é preparado aqui, toda a produção. Carlinhos veio de longe, né? Veio de outra agenda, já está voltando, já está viajando, já falou, amanhã eu estou de volta, estou viajando. Mas tudo isso aqui é preparado com muita alegria, com muito carinho para receber você, para abençoar a sua casa, abençoar a sua família também, levando boa música, boas histórias que são muito edificantes. Eu estou saindo daqui completamente edificado, Amém. né, para essa semana maravilhosa que Deus tem reservado para a gente. Isso é bom demais. Mas tudo que é bom, gente, dura pouco, já dizia a mamãe. Então, Preciosas Memórias, essa edição está ficando por aqui, já está acabando. Nós vamos ouvir o último louvor com Carlinhos Félix, Selo do Amor, é o hino que a gente vai ouvir agora, né? Que Deus abençoe você. Toda semana esse programa vai ao ar para abençoar a sua casa e a sua família também. Deus abençoe e até o próximo. Quantas vezes eu me perguntei, até quando eu carregarei barreiras escondidas em meu coração, que o destino me prendeu e me fez sofrer. Sabe quantas vezes eu saí, sabe quantas vezes eu vivi em busca de algo para suprir meu coração, porque eu não podia mais, porque eu não podia mais cantar. Depois das lutas vem a tranquilidade que só tem aqueles que têm Cristo no coração. Agora é possível cantar, e agora é possível dizer: sou feliz. Depois das lutas vem a tranquilidade que só tem aqueles que tem Cristo no coração, que recebeu o selo do perdão, que recebeu o selo do